O Reino Unido tem hoje o maior número de mortes por coronavírus na Europa. E no começo de maio se tornou o segundo país no mundo com maior número de vítimas fatais, atrás apenas dos Estados Unidos. Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil, aqui em Londres, isolada na minha casa, como vocês já sabem, e nesse vídeo eu vou explicar em 5 pontos como o Reino Unido chegou até aqui. E também vou falar por que o número de mortes aqui pode ser bem maior do que o que é anunciado pelo governo. A situação aqui tem chamado atenção porque, como vários países muito afetados da Europa, o Reino Unido já está flexibilizando sua quarentena. Só que o país superou os números negativos dos vizinhos e está em situação aparentemente mais delicada. Até a segunda semana de maio, foram mais de 220 mil novos casos e mais de 32 mil mortes no Reino Unido. Para se ter uma ideia, a Itália, terceiro país mais afetado, registra mais de 30 mil mortes. E os Estados Unidos, com mais de 80 mil mortes, seguem como o país com maior número de vítimas. É importante sempre lembrar que os países fazem suas contagens de formas diferentes. Isso vale para a quantidade de testes, para novos casos e para o número de mortes também. Então, essas comparações não são perfeitas, mas por enquanto são a forma que o mundo inteiro tem de entender como está o avanço da doença nos diferentes países e o que a gente pode aprender com cada experiência. Dito isso, vamos aos pontos que ajudam a entender como o Reino Unido chegou até aqui. Primeiro, o vírus subestimado. O primeiro ponto importante é que, como em muitos países, o vírus foi subestimado pelo governo do Reino Unido. Mesmo quando acontecia uma rápida disseminação na China, onde o surto começou, a Europa via essa ameaça como algo distante, apesar das evidências científicas da gravidade do vírus e dos alertas da Organização Mundial da Saúde, a OMS. No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson foi criticado por não comparecer às primeiras reuniões de emergência do governo sobre o assunto no início do ano. Em fevereiro, quando o vírus se espalhava rapidamente pela Itália, o governo britânico ainda considerava seu nível de ameaça moderado. Wash your hands for the national anthem. We're going to do 2 verses. 2 verses. Yeah, happy birthday to you. Happy birthday to you. Já em março, teve a polêmica em torno da chamada imunidade de rebanho. Enquanto Itália e Espanha começaram a impor quarentenas obrigatórias para achatar a curva do vírus, a estratégia do governo britânico consistia em controlar o vírus, mas sem detê-lo completamente, e assim alcançar a chamada imunidade de rebanho. The 4 essentials of this plan, it's contain, delay, research and then, if necessary, mitigate. Na imunidade de rebanho ou imunidade de grupo, a lógica é que pessoas fora do grupo de risco poderiam se infectar, adquirir imunidade e proteger os vulneráveis. Mas essa ideia é mais usada quando falamos em vacinas. Quando uma parte da população está resistente, mesmo quem não tomou vacina acaba protegido. Mas como a gente sabe, ainda não tem vacina para Covid. A reação da comunidade científica a essa estratégia foi forte, com uma carta que explicava que isso pressionaria mais o sistema de saúde e, acima de tudo, colocaria mais vidas em risco. Um modelo matemático do Imperial College de Londres indicou que, se o governo não mudasse de estratégia, mais de 250 mil pessoas morreriam por causa do novo coronavírus, mesmo se o sistema pudesse atender todos os pacientes infectados. Foi a partir daí que o Reino Unido mudou sua estratégia de combate. Mas claro que preciosas semanas já tinham se passado e as infecções estavam aumentando. Foi no dia 16 de março que o Reino Unido pediu que a população evitasse socializar ou participar de grandes eventos. E foi no dia 23 de março que impôs quarentena. From this evening, I must give the British people a very simple instruction. You must stay at home. A essa altura já tinha mais de 5 mil casos confirmados e 500 mortos pela Covid-19. Mesmo assim, as regras de isolamento aqui foram menos duras do que as adotadas em outros países. Aqui a gente sempre pode sair para fazer uma corrida ou uma caminhada, por exemplo. E o que aconteceu foi que o próprio primeiro-ministro, Boris Johnson, acabou precisando de tratamento depois de ser infectado pelo coronavírus. I've today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. Ele chegou a passar 3 noites na UTI e recebeu alta no dia 12 de março. O segundo ponto para entender o número de mortos no Reino Unido são os testes e os critérios para a realização deles.
O atraso na reação do governo também tornou o país incapaz de se preparar a tempo para aplicar testes, no momento em que o mundo todo demandava esses testes. No início de abril, por exemplo, o Reino Unido realizava pouco mais de 10 mil testes diários. A Alemanha, para você ter uma ideia, testava 7 vezes mais. O Reino Unido concentrou-se em testar pessoas doentes em hospitais, pessoal de saúde e alguns trabalhadores essenciais. Ao não realizar tantos testes, milhares de infectados não foram isolados como outros países conseguiram fazer e continuaram a espalhar a doença. O terceiro ponto é a falta de equipamento. Muitos trabalhadores do Serviço Público de Saúde daqui, o NHS, denunciaram que os hospitais não conseguiram fornecer equipamentos de proteção para as equipes de saúde a tempo. E como sabemos muito bem, esses equipamentos são essenciais para enfrentar a pandemia. O governo britânico disse em 2 de maio que mais de 1 bilhão de itens de proteção individual tinham sido entregues em todo o sistema de saúde e assistência social na Inglaterra. Is that the wrong way? No entanto, de acordo com o programa Panorama da BBC, mais da metade de todos esses itens descritos pelo governo são luvas cirúrgicas e, na maioria dos casos, são contadas individualmente e não por pares. Quarto ponto: geografia e demografia. Como a gente sabe, a distribuição da população no território e o perfil etário dela são determinantes quando o assunto é o coronavírus. Quer dizer, a forma como a população está distribuída naquele país é um fator que aumenta ou contém a disseminação do vírus. Quanto mais gente no mesmo espaço, mais propícia a transmissão. O Reino Unido, com 66 milhões de habitantes, é um dos países mais densamente povoados aqui da Europa. Londres, capital e foco da pandemia, é considerada uma das maiores e mais globais cidades do continente, com quase 9 milhões de habitantes. E a proporção de idosos também é importante, porque, como a gente sabe, eles são um grupo de risco para a Covid-19. Então, quanto maior a proporção de idosos, teoricamente, mais risco de mortes. Aqui no Reino Unido, 18% da população tem mais de 65 anos. É uma taxa menor que os mais de 22% na Itália, por exemplo, mas mais altas que países como o Brasil. Entre os brasileiros, para a gente ter uma ideia, as pessoas com 65 anos ou mais de idade representam pouco mais de 10% da população. Número 5. O quinto e último ponto são os números. Porque o número de mortes relacionadas ao coronavírus aqui no Reino Unido pode ser maior que esses mais de 32 mil que eu citei lá no começo e que é usado para comparar com outros países. A explicação é que esse dado inclui exclusivamente os óbitos de quem testou positivo para o coronavírus. Assim, descarta-se quem morreu sem ter feito um teste. A contagem das mortes de pessoas cuja certidão de óbito menciona a Covid-19 já dá um número maior, acima de 36 mil, segundo dados até 1º de maio. E quando os estatísticos calculam o número de mortes que excedem o que seria esperado para essa época do ano em um cenário sem o coronavírus, o número salta para mais de 50 mil. Esse dado, que também vai até 1º de maio, reflete as mortes causadas direta ou indiretamente pelo coronavírus e fornece uma imagem do custo total do vírus para a sociedade. Embora os especialistas digam que o número de mortes acima da média seja uma forma interessante de fazer comparação entre os países, esse dado não é sempre fácil de encontrar, já que a frequência de divulgação deles não é igual para todos os países. Além disso, o aumento em relação à média histórica pode estar associado a outros fatores que não só a Covid-19, como alguma outra epidemia. E antes de terminar, é importante lembrar que os números gerais de um país também têm diferenças regionais que muitas vezes são expressivas. Londres, que já foi a principal preocupação em termos de contágio, atingiu em maio uma taxa de infecção perto de 0,4, bem menor que outras áreas do Reino Unido. Quando essa taxa está maior que 1, é porque a epidemia está crescendo de forma exponencial. Quando está abaixo de 1, dá mais esperanças de que vai ser controlada. Mas os especialistas alertam para os riscos, claro, de novas ondas de transmissão do vírus. Por isso que não dá para comemorar antes da hora. Como as medidas de isolamento começaram a ser relaxadas parcialmente por aqui, os cientistas alertam que agora a coisa mais importante é monitorar de perto todos esses números para evitar que a transmissão volte a subir.
Bom, até que esse surto termine, é difícil saber com certeza quais países terão reagido de maneira pior ou melhor à pandemia. A gente vai continuar acompanhando o que acontece no Brasil e no mundo e trazendo aqui para vocês. Se você tem se interessado em saber como outros países estão lidando com a pandemia, dá uma olhada em outros vídeos que a gente tem aqui no canal. Como que eu falo sobre a experiência da Nova Zelândia e tem também o que a minha colega Elisa, que é alemã, conta em português o que está acontecendo lá na Alemanha, que conseguiu flexibilizar a quarentena. E claro, não se esquece de se inscrever no canal da BBC News Brasil aqui no YouTube e seguir a gente nas redes sociais.